Olá, queridos alunos, alunas, amigos, amigas, apreciadores do mundo do bar e das bebidas. Eu sou Marcelo Reis da Escola do Entretenimento e essa é mais uma videoaula da série Vida de Bartender, em que eu dou dicas, comento coisas interessantes sobre o mundo da coquetelaria. Nessa videoaula eu vou falar sobre as 10 cidades onde se bebem os melhores coquetéis do mundo. Você quer saber? Assiste o vídeo. Muito bem, você sabe quais são as melhores cidades para se beber coquetéis no planeta? Quais são essas cidades? Mas antes de mais nada, eu quero explicar como que nós fizemos esta seleção. Nós pegamos os drinks essenciais da coquetelaria, da lista da International Bartender Association. Se você quiser conhecer essa lista completa, você pode ver o link na descrição do vídeo. Essa lista com esses coquetéis essenciais e os locais onde eles foram criados mostram que aquela cidade, aquele bar tem a cultura da coquetelaria. Portanto, é a certeza de que você ali vai encontrar, vai experimentar bons coquetéis. Então, explicado isso, vamos à lista. Número 10, Havana. A capital cubana é um dos melhores lugares para você beber coquetéis. Em Havana foram criados alguns dos mais importantes coquetéis do mundo, alguns dos mais conhecidos e famosos coquetéis do mundo, começando evidentemente pelo Mojito. Quem não conhece o Mojito, o clássico feito com rum, hortelã, água com gás e limão, esse clássico que se tornou um dos drinks mais conhecidos e mais consumidos no mundo. O Mojito foi criado em Cuba, em Havana, mas além do Mojito existem outros coquetéis importantíssimos que foram criados na ilha. O Daiquiri, a Cuba Libre e, claro, o mais antigo de todos, o Canchanchara, que era feito com rum, mel e limão. Esse provavelmente foi a inspiração para todos os outros coquetéis que vieram depois. Então, se você quer beber bons coquetéis, comece por Havana, a nossa lista das Top 10. Número 9, Chicago, nos Estados Unidos. A coquetelaria teve um grande desenvolvimento, ganhou muita importância na época da Lei Seca nos Estados Unidos. E Chicago era a cidade dos gangsters e a cidade que ficou famosa pelos seus bares clandestinos. Nos bares de Chicago foram criados drinks famosos que são clássicos, como o New York Sour, que apesar do nome foi criado em Chicago, e o Southside. Então, se você quer beber bons coquetéis e experimentar, ter a experiência de viver a magia, a aura daquela época da Lei Seca, conheça o Bordel, que é um dos bares chamados Speakeasies na cidade de Chicago, que mantém aquela tradição dos bares clandestinos. Número 8, São Francisco, também nos Estados Unidos. Nessa cidade foram criados também alguns dos drinks mais importantes da coquetelaria mundial, entre eles o Tequila Sunrise, o Mai Tai, o mais importante, o mais conhecido drink da coquetelaria Tiki, a coquetelaria tropical, e também o Irish Coffee. Apesar de ter sido criado na Irlanda,
o Irish Coffee se desenvolveu, se tornou mundialmente conhecido em São Francisco, onde tem um bar que é considerado um dos melhores bares de Irish Coffees do planeta. Se você tiver a oportunidade de ir a São Francisco, não deixe de visitar o Traders Vic, o bar que faz parte da rede onde foi criado o Mai Tai. Na verdade, o Traders Vic que tem em São Francisco hoje não é mais o original onde foi criado o Mai Tai, mas o Mai Tai foi criado ali em São Francisco, no outro Traders Vic que hoje já está fechado. São Francisco também foi o berço de um dos maiores nomes da coquetelaria mundial, da história da coquetelaria, o bartender Harry Johnson, que divide junto com Jerry Thomas o título de pai da coquetelaria. Número 7, Los Angeles. Sim, Los Angeles, a cidade de Los Angeles, a cidade das estrelas, ali perto de Hollywood. Em Los Angeles foram criados também coquetéis incríveis, como o Zombie, por exemplo, que foi o primeiro grande coquetel chique, famoso coquetel chique, que divide ali com o Mai Tai o posto de coquetel mais importante desse tipo de coquetelaria tropical. Em Los Angeles, foi onde nasceu a rede Don Beachcomber, essa rede que se tornou a primeira franquia, a primeira rede de bares temáticos do mundo. Eram bares com estilo tropical, onde se bebia drinks fantásticos. Em Los Angeles também foi criado um outro coquetel famosíssimo que hoje é o queridinho das baladas, o Moscow Mule. Exatamente, Moscow Mule foi criado em Los Angeles. Então, Los Angeles é a nossa número 7 da lista das Top 10. Número 6, Nova York, New York. Claro que a cidade mais importante dos Estados Unidos, com a Broadway, com toda a sua riqueza cultural, não poderia estar de fora da lista. Em Nova York foram criados drinks incríveis como o Naked and Famous, que faz parte da lista da International Bartenders Association, o Horse's Neck e o Stinger. Em Nova York também se popularizou o Cosmopolitan, um dos drinks mais famosos e mais consumidos do mundo. Então, Nova York é a nossa número 6 da lista. Número 5, Nova Orleans, também nos Estados Unidos. Essa cidade tem uma importância enorme na coquetelaria. Ela junta a cultura americana com a francesa, então é lógico que nessa cidade iam nascer coquetéis incríveis, ela ia ser berço de grandes bartenders e principalmente local de bares incríveis. Nova Orleans é a nossa 5ª colocada da lista das cidades de coquetéis do mundo. Número 4, Londres. É claro que a capital britânica também não pode ficar fora dessa lista. Em Londres existem hotéis incríveis, bares incríveis, onde foram também criados coquetéis inesquecíveis que fazem parte da lista dos mais importantes do mundo. Um desses hotéis era o Savoy, que existe até hoje, e o American Bar do Savoy Hotel é simplesmente o berço dos mais importantes coquetéis, como o Hanky Panky, criado por Ada Coleman, e o White Lady, criado por Harry Craddock, que inclusive publicou um livro famosíssimo com as receitas dos coquetéis do Savoy. Então, Londres é um local realmente importantíssimo na história da coquetelaria e onde se bebe excelentes coquetéis. Agora, é claro que a Itália não poderia ficar fora dessa lista. Se nós estamos falando de coquetéis italianos, não podemos deixar de falar de Veneza. Nessa cidade foi criado o Bellini, um dos grandes coquetéis com espumante. E claro,
Em Veneza também foi criado o Spritz, a famosa mistura de vinho espumante com água com gás e algum elemento frutado, pode ser um licor ou uma fruta. O mais famoso dos Spritz, o Aperol Spritz. Os Spritz fazem parte da tradição veneziana, do verão veneziano. Então, claro, Veneza é um lugar incrível, onde se bebe coquetéis incríveis também, uma experiência que, se você tiver a oportunidade, não deixe de vivenciar. E agora chegamos ao número 2 da lista. Claro, a capital francesa, Paris. Paris pode ser considerada a meca da coquetelaria. O lugar mais importante da coquetelaria mundial pode ser Paris, porque lá estão alguns dos cafés, alguns dos bares mais importantes da história, entre eles o famoso Harry's New York Bar. Nesse bar, comandado no início do século passado pelo famoso bartender Harry McEnroe, foi criado simplesmente muitos dos coquetéis mais famosos da história da coquetelaria. 3 exemplos: Blood Mary, criado no Harry's Bar, Sidecar e Boulevardier, simplesmente 3 dos coquetéis mais importantes e conhecidos da história da coquetelaria. Paris, sem dúvida nenhuma, é uma cidade sensacional, e se você tiver a oportunidade de visitá-la, não deixe de ir no Harry's New York Bar. Está lá aberto até hoje, mais de 100 anos de história. E agora a nossa número 1 da lista. Claro, eu vou puxar a brasa para o nosso Brasil. Talvez, se eu não fosse brasileiro, a gente não colocaria essa cidade na lista, mas a gente precisa incentivar a coquetelaria local, então vamos falar dela. São Paulo, a capital da coquetelaria brasileira, sem dúvida nenhuma, o lugar onde melhor se bebe no Brasil, com uma riqueza de bares, com uma diversidade enorme e principalmente bares de qualidade, onde você vai beber coquetéis de qualidade preparado por grandes bartenders. Em São Paulo, por exemplo, foi criado na década de 50 o famoso coquetel Rabo de Galo. E mais recentemente foi criada a versão brasileira do Moscow Mule, que ficou famosíssima com a famosa espuma de gengibre, que é criado pelo bartender Marcelo Serrano. Então, São Paulo não pode ficar de fora da lista. É uma pena agora, eu como carioca, que o Rio de Janeiro não esteja nessa lista. Mas, meus amigos, é incrível como que a cidade, chamada até bem pouco tempo atrás da cidade maravilhosa, considerada a cidade mais bonita do mundo, que foi o polo turístico do Brasil, da América Latina, recebendo turistas, celebridades do mundo inteiro, com hotéis incríveis como Copacabana Palace, como por exemplo o Quitandinha na década de 40, como por exemplo o Cassino da Urca. É inadmissível que nesses lugares não tenha se criado coquetéis famosos, não tenha se tido uma coquetelaria de alto nível, de alto padrão, registrada, que pudesse fazer parte da história. Pois é, meus amigos, toda essa história, talvez, se existiu, tenha se perdido. Uma falha que nós brasileiros cometemos de não valorizar a nossa história e a nossa produção local. Então, gostou dessa videoaula? Siga em frente, inscreva-se no nosso canal. Se você tem vontade de ser bartender, faça nosso curso Quero Ser Bartender, um dos melhores cursos do mercado, e viva a experiência real de trabalhar no mundo dos bares e da coquetelaria. Veja mais informações na descrição do vídeo. Então, um abraço e até a próxima videoaula.